Saludos, 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 hermosos y hermosas. Olá, que tal? Caixo. Então, estamos aqui com as principais notícias da terceira semana de fevereiro. Vamos falar sobre a questão como a reforma da Previdência, sobre o pacote anticrime, sobre outras notícias e, principalmente, neste vídeo, a questão da Venezuela. Está que arde. O Trump, enfim, parece estar conseguindo o que queria. Para que ir tão longe se tem petróleo mais perto? Então, com relação à questão da Venezuela, vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o fechamento da fronteira pela Venezuela não é ato de agressão. Ao mesmo tempo, houve um incidente a 70 quilômetros de nossa fronteira, reforçando como a retórica da guerra. General Mourão irá, juntamente com Ernesto, o discípulo daquela besta do Lavo, o escravozinho dos Estados Unidos de John Bolton, que inclusive décadas atrás foi ele quem ardilosamente e toda a sua caterva responsáveis pela guerra do Irã, porque lá não havia armas nucleares. O senhor John Bolton, que está querendo sim guerra na Venezuela, colocando o Brasil, o paizinho servil deles, de joelhos. Guaidó, outro que se ajoelha, conceder todo o petróleo da Venezuela aos Estados Unidos, porque a eles não interessa o povo. E todos sabemos que essa ajuda humanitária, isto é apenas estratégia para guerra. Maduro afirma que as forças armadas estão espalhadas para garantir a paz. Bolsonaro se reúne em caráter emergencial para discutir a crise na Venezuela. É um que tem que ser barrado, porque é outro escravinho, chaveirinho do Trump. E assim está a situação até agora. Sexta-feira, dia 22, 16 horas. Dando continuidade ao nosso vídeo, com relação às notícias da semana, a mais novinha vai diretamente para os professores, em especial aqueles que votaram e são fanáticos pelo Bolsonaro. A deputada federal Joyce Hasselman, em discurso no plenário, se colocou contra colocar mais dinheiro na educação, pois entende que não adianta de nada, já que todos os professores, lamentavelmente, não sabem ensinar. Já o ministro do Turismo, envolvido nos escândalos dos Laranjais, a Polícia Federal já entrou na investigação do caso do mesmo. Aliás, em relação a isso, há que destacar uma outra questão bem interessante dentro de todo esse tema de pedágio, Laranjais, corrupções, Caixa 2, Caixa 1998, enfim, etc. Para acrescer que o fio de Bolsonaro, esse incorruptível senador Flávio, do incorruptível PSL, ele entregou suas contas de campanha para o Senado à irmã de dois criminosos, os irmãos Alan e Alex Rodrigues de Oliveira, presos na Operação Quarto Elemento. Valdenice de Oliveira Meliga, que era lotada no gabinete de Flávio, na Alerj, assinou cheques de gastos de campanha em nome de Flávio. Devemos lembrar que Flávio, bebezinho do Jair, ele havia empregado na Alerj a mãe e a mulher do ex-capitão do BOPE, procurado Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe do grupo de milicianos conhecido como Escritório do Crime. Dando esta passada nas mais atuais notícias, vamos então dar prosseguimento ao nosso vídeo com as questões
havidas e acontecidas durante esta semana. O clima está muito tenso. China, Estados Unidos, Rússia, Venezuela, países da Europa, etc. e tal. Então, a China confrontou os Estados Unidos e repudiou a entrada forçada da tal como ajuda humanitária. Isso tudo feito estrategicamente para servir como pretexto de guerra. E pode acontecer qualquer coisa ali. É um pavio pronto para ser acendido. Então, voltando ao fio de Jair, o Frávio, enquanto deputado lá na Alerj, a questão do Queiroz, aquele sumido que mora em comunidade, mas tem dinheiro suficiente para ficar internado semanas e semanas no Albert Einstein, fazer cirurgia e tudo, onde uma diária mínima é de R$3.000, houve um primeiro depoimento. Esse depoimento, feito ao Ministério Público pelo senhor Agostinho Moraes da Silva, com uma tremenda cara de pau, admitiu que depositava 2/3 de seu salário mensalmente, draconianamente, religiosamente, na conta de Queiroz. E disse que o fazia porque Queiroz realmente é o cara que sabe fazer dinheiro. Ele declarou aos promotores que mensalmente ele depositava 2/3 do salário dele, da Alerj, já que ele tem o seu emprego como policial militar, ganhando 8.500 por mês, e lá na Alerj ganhava 6.000, e depositava draconianamente todos os meses 2/3 de seu salário para Queiroz, já que eu mesmo fazia investimentos em atividade empresarial de compra e venda de veículo. Realmente, eles acham que somos um bando de otários, idiotas, como os eleitores dele. Vão catar coquinho, tá? Isso é aviltante. Vai fazer de besta a tua mãe. Então, ele depositava 2/3 do salário dele na conta do Queiroz, porque o mesmo é o bambambam da venda, compra e venda de carros. E recebia todos os meses o retorno do negócio em espécie. Ou seja, ele fazia o depósito de 2/3 em conta do Queiroz, e Queiroz, o grande negociador de compra e venda de carros, dava todos os meses a este policial Agostinho a rentabilidade do negócio havido, o retorno do negócio. Já que vocês engolem tudo, inclusive laranja, lama, goiaba, pepino, abacaxi, merda, o povo acostumou-se a comer merda, a engolir merda. São fantochezinhos da mídia tradicional e da mídia não convencional. Há que se acrescer também que mais 2 candidatas do PSL usaram R$268 mil em compra de panfletos, faltando 48 horas da eleição. E elas foram indicadas por Bivar. Mais laranjas. É o que não falta. Aliás, laranjas existem em todos os partidos, porque eu não conheço nenhum partido que esteja fora dos esquemas, não é? Inclusive vão bancar a defesa da laranja de Pernambuco, Maria de Lourdes Paixão, claro, que recebeu 400 mil do Fundo Político Eleitoral, muito mais que Jair. Se você acredita que ele fez a eleição só com esse dinheirinho e teve apenas 274 votos. Infelizmente, existe um general brasileiro subordinado ao exército americano. Ele está ocupando o cargo de subcomandante do Comando Sul. O Comando Sul tem exatamente a ver com México, Antilhas, tudo isso. Venezuela, Cone Sul, América Latina, ou Latrina, como me falava
um professor. O Guaidó, marionete dos Estados Unidos, ele pegou um papel, assinou um decreto autorizando a entrada da ajuda humanitária e também decretou a abertura da fronteira da Venezuela com o Brasil, que havia sido fechada. Antes de adentrarmos na questão da destruição da previdência social, nós só vamos lembrar que durante a campanha, Bolsonaro afirmou categoricamente que era totalmente contra a idade mínima de 65 anos. Entendia, só há poucos meses atrás, como uma falta de humanidade, agora já não é. E muito menos aos 70 anos receber um salário mínimo idoso, porque só aos 60, se ele quiser, ele recebe 400, mas isso aí é moeda de troca. Então, o Jair, ele disse que fixar em 65 anos a idade mínima para a aposentadoria era uma desumanidade. Ainda disse mais, e disse bem. Ele afirmou que o desequilíbrio das contas públicas não tinha qualquer relação com a Previdência e que jamais atuaria para levar a miséria aos aposentados por exigência do mercado financeiro. É exatamente o que ele está fazendo. É o mesmo de sempre. O discurso eleitoral é um, o discurso no governo é outro. A reforma da Previdência, ela é feita para o mercado financeiro, para acabar com o trabalhador, pelo menos aquele trabalhador mais pobre, não um trabalhador rico de alto nível. E para acabar de vez mesmo, fazer uma profilaxia, que deve ser esse o termo que eles falam, uma sepsia no Brasil, matar tudo quanto é miserável e pobre, e negro, e índio, e nordestino, e etc, etc, etc. Vazou o áudio do Onyx, onde lá, escancaradamente, se fala da questão Bebiano, primeiro-ministro que caiu pelo escândalo dos Laranjais. Falou, fez birra e mais birra e mais birra. Falou, capitão, 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 fiz tudo pro senhor, capitão, eu te amo, eu te adoro, vem morar comigo. E não fez nada, porque nós sabíamos que estava sendo costurado, com muito esforço, um acordo para que Bebiano mantivesse a boquinha calada, porque o que tem de sujeira, e a sujeira que eu creio que muitos têm uma grande noção do que seja, na candidatura do Jair e de muitos outros do PSL, é factível, é inconteste, é em concurso. Mas Bebiano manteve-se em silêncio. Ao final do nosso vídeo, nós colocaremos o áudio do Onyx com o Jair, falando sobre o Bebiano. Perfeito, senhores? Com relação à reforma, da Previdência, ou a destruição da aposentadoria do trabalhador, Bolsonaro foi pessoalmente entregar a emenda constitucional ao Rodrigo Maia, que disse que se pode trabalhar normalmente até 75, 80 anos. Essa reforma mexeu em praticamente tudo, menos nas Forças Armadas, menos com os militares. Então Jairzinho, ao lado de Paulinho, o vovozinho de Chicago, parado no tempo há quase 50 anos, entregaram a emenda constitucional, mas já existe toda uma articulação para que a emenda constitucional passe pelo Congresso, passe pela Câmara. E isto inclui 10 milhões para cada deputado reeleito e 7 milhões e meio para os novos, além de distribuição de cargo. Eles poderão fazer o que bem entenderem com esse dinheiro. Eis o governo incorruptível, o presidente ilibado, os deputados e senadores que falam, escracham com o professor. Parabéns para quem votou nele. Como eu falei, nesta emenda, vou falar emenda constitucional, para destruir com a Previdência Social,
há uma proposta em relação ao benefício de prestação continuada que, a partir dos 60 anos, o miserável, aquela pessoa que tem uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, menos de R$ 250 por mês, ela, se quiser, ela pode pleitear o recebimento de R$ 400, menos da metade do salário mínimo. Só podendo oferir a integralidade do salário mínimo, que já é uma quantia vultosa, absurda, estratosférica, a partir dos 70 anos. Se estiverem vivos, porque dificilmente chegam aos 60, essa PEC não combate privilégios, muito pelo contrário. Ela vai fazer com que os privilegiados se tornem cada vez mais privilegiados. Não mexe com sonegação, não mexe com grande capital, só favorece o sistema financeiro. Porque eles não começaram com os que devem. Com os que devem quase 500 bilhões. Por que não começaram com isso? Não, porque eles querem favorecer aos bancos, ao sistema financeiro, aos que vivem de renda, aos rentistas, que vivem dos juros, dos rendimentos da dívida. Para os servidores públicos, cuja alíquota vai chegar até 22%, e isso com certeza é uma estratégia para forçar a barra para que eles saiam da Previdência por repartição e vão para capitalização. Assim, os bancos vão ficar muito felizes, porque terão a entrada de muito dinheiro e a abertura de muitas contas para a poupança capitalizada da aposentadoria, que não tem qualquer garantia. Nesse contexto, qualquer banco pode falir, pode dar um golpe, e o dinheiro do trabalhador suado, 10%. Agora a gente vai ter também o dízimo. Tem o dízimo das igrejas evangélicas, vamos também ter o dízimo dos bancos, 10% ao mês para os bancos. Então, para os servidores tem uma alíquota até de 22% da Previdência. Se você somar isso ao imposto de renda, 27,5%, a juros simples, você tem quase 50% do salário da pessoa engolido. O que ela vai fazer? Ela vai sair da Previdência, do sistema atual, por repartição, e vai para a capitalização, que já teve o seu laboratório lá no Chile e não deu certo. O governo teve que intervir, aumentou o nível de miserabilidade com o passar dos anos. As pessoas, se conseguem ganhar, estão ganhando 30% do salário, e muitos outros idosos estão se matando porque não lhes restou nada, nem um centavo, para se alimentar, para viver, para comprar remédios. Então, eles estão se matando. É isto que estão e irão implantar no Brasil. E a população, o povo, abaixa a cabeça, a manada, e diz sim, sim, Previdência não tem nada a ver com o rombo do governo. O rombo do governo está ligado ao pagamento dos juros das amortizações da dívida externa, que vai acima de 40%. Mas ninguém quer entender isso. Então, deixa para lá. Afinal, eles não começaram com quem devia, que são os devedores da Previdência. E eles não podem mexer, mas no trabalhador, obrigar 40 anos de carteira assinada, impossível no Brasil, e 62 e 65 anos, impossível. Você não se aposenta. Só vai se aposentar, aspas, depois da morte. Principalmente por esse sistema de capitalização, que o seu dinheiro não vai ter qualquer segurança. Além disso, o Brasil, com o passar dos anos, vai perder totalmente a sua capacidade de compra. Sabe, o mercado vai estagnar, porque na maioria das vezes é o aposentado que é o arrimo da família. É ele quem sustenta tudo. Continuando, Celso de Mello voltou pela equiparação da homofobia como crime de racismo e foi seguido por mais 2 ou 3 ministros. O Senado aprovou um projeto que abre brecha para criminalizar movimentos. Daqui a pouco nem greve vai se poder fazer. E vamos agora entrar no pacotinho do Moro.
porque em relação à Previdência nós pretendemos fazer tanto um vídeo mostrando que não há rombo na Previdência, como um outro procurando explicar as mudanças trazidas pela emenda constitucional que destrói a aposentadoria. Quanto mais pobre morrer, melhor para eles. Com certeza será. Agora, adentrando nas propostas do Moro, que podem levar sim à legalização das milícias, segundo o pesquisador André Rodrigues, além de ser um pacote tido como violador da Constituição, relativizando princípios como a presunção de inocência in dubio pro réu, o devido processo legal, due process of law, a ampla defesa, o princípio da individualização da pena, também tem muitas outras facetas apavorantes. O superministro e sua ultra-equipe resolveu desmembrar o pacote anticrime em 3 projetos de lei. Um trata do crime de Caixa 2, da tipificação desse crime, porque antes de ser ministro, Moro entendia que o Caixa 2 era o pior dos crimes de corrupção. Agora não, ele mudou de opinião. O outro em relação à competência da Justiça Eleitoral e o terceiro para as outras propostas de alteração, como se fossem apenas outras propostas de alteração. Mas não, nós entendemos que é gravíssimo isso e veremos por quê. São estabelecidas figuras muito monstruosas, anacrônicas e perigosas, tanto no artigo 23, no excesso de legítima defesa, quanto no artigo 25, com a inclusão de parágrafo que não faz o menor sentido, porque a legítima defesa já é contemplada por lei, seja ela cometida por uma pessoa civil, por um policial, por um militar. Mas o objetivo é outro. O objetivo é outro. No artigo 23, é dito que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la impunidade, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso tudo subjetivo. Não estamos falando que todos os policiais fazem isso, mas uma parte mata e depois cria toda uma cena. Isso é possível, gente. Estou falando de hipóteses que não acontecem, mas em hipótese, digamos, acobertado pela impunidade, vai se matar quem bem queira ou quem não se queira, vai sair matando, depois se cria toda uma cena de crime, se coloca revólver, sei lá, tudo, qualquer coisa, para a perícia, e assim dirá que teve medo, surpresa e uma violenta emoção e matou em exercício, ou não. No artigo 25, acrescenta um parágrafo que não é redundante, não, é propositalmente posto, já que o caput já contempla tudo, mas acresce esse pacote, dando permissão para matar. É isto aí. Nessa semana que passou, como já falamos, vazaram os áudios do Bebiano com Bolsonaro, aquele caso de amor maravilhoso, dos Laranjais, e blá 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 blá. Bolsonaro fez um vídeo, mesmo depois de ter oferecido um cargo em Itaipu, a embaixada em Roma, Bebiano estava muito magoadinho e não quis. Depois de fritar, depois de queimar o Bebiano em praça pública, o Jair, ele fez um vídeo buscando demonstrar que está tudo pacificado. Ele fez esse vídeo, mas não colocou no seu canal oficial, que é o Twitter. Todas as notícias são tuitadas. E por fim, Jorge Paulo Lemann, provavelmente o homem mais rico do Brasil, ele está interessadíssimo na compra da Eletrobras, o que é complicadíssimo um país privatizar, por exemplo, a energia elétrica, porque qualquer particular ou qualquer pessoa poderá parar o país quando bem entender. É só desligar a energia onde ele quiser. Então, ele já visando essa compra, essa privatização, ele já colocou, já nomeou
Elvira Baracu para a diretora financeira de relações com investidores da estatal. Ela foi indicada pelo comprador, esse senhorzinho que também vai super se beneficiar, não só com o genocídio da Previdência, da reforma da Previdência, mas também com as privatizações. E só para terminar, aquela ministra que não tem, não tem mais nem paciência de falar, ela veio com mais uma nova, dizendo que defende a adoção ilegal, ou seja, pegar para criar. E o Mourão caiu na malha fina da Receita. Então, es esto, hermosos y hermosas chavales, a tope sempre, agur. A ver. Colocaremos agora o áudio do Onyx com o Jair. Hasta luego, muchas gracias. E o antagonista acabou de reproduzir e ele acabou de ligar e pediu para tirar. Que é o seguinte, de que ele estava preparando documentos, não sei o que, para atacar. Ele disse, o Jorge disse que eu tinha que fazer, eu fiz ontem. Eu não dou mais nenhuma palavra, acabou tudo ontem, eu estou te dando a minha palavra. Ok? Então agora no fim da tarde, se eu saber, vai dar uma conversada com ele. Eu vou conversar com ele sobre as ações. Tem que comprar individualmente o mínimo, eu tô fudido, tem que vender uma casa minha. Deixa eu acertar.